e no Clássico, nos 2 gols do São Paulo no Clássico, na derrota no sábado, mas o Fernando Praz mantido na equipe titular, vai ser o titular, é um jogador experiente, já foi capitão, como me disseram aqui, tem muito crédito, não há motivo para caça às bruxas. Assim como o Cuca chamou todos os jogadores ontem para uma conversa, foi num paredão, logo ali atrás, aqui, naquele paredão lá atrás de mim, aqui no centro de treinamentos, juntou todos os jogadores, conversou bastante e muito no sentido também de acalmar os jogadores. Ontem o Cuca passou por mim, eu bati um papo rápido com ele e ele dizia, ó, nesse momento não tem que ficar fomentando a derrota no Clássico, tem que olhar para frente, tem o Internacional, tem a Libertadores da América, que é o grande objetivo do Cuca e do Palmeiras para essa temporada, então acalmou os ânimos aqui depois dessa derrota para o São Paulo. O Dudu, capitão, deu entrevista ontem e ele falou de diversos temas, falou sobre essa conversa com o Cuca, sobre uma proposta, uma notícia de proposta do futebol turco, mais uma do futebol turco que teria surgido para ele, e também sobre a brincadeira que o São Paulo fez nas redes sociais, os gols, melhores momentos do jogo, ao som de valsa, né? Já que completou 15 anos que o Palmeiras não consegue ganhar do São Paulo no Morumbi. Uma brincadeira, pilha de rede social, o torcedor, claro, adora, e o Dudu respondeu. Vamos ouvir esses trechos aí da entrevista coletiva do Dudu, que foi ontem. E você pode falar um pouco sobre essa conversa que foi até na nossa frente, aí, o que o Cuca conversou com vocês nessa representação? Acho que foi conversa nossa, né? Você viu que nem foi muita gente da comissão técnica lá, foi conversa dele com nós pra gente continuar firme, não desanimar, que é normal, perder é ruim, né? Mas a gente sabe que perder clássico, perder o jogo para outro time grande é complicado, mas que não para desanimar, para continuar firme em busca dos nossos objetivos. Não chegou até a mim isso, eu tô tranquilo aqui, todos sabem, eu tô feliz no Palmeiras, quero continuar no Palmeiras, tenho meus objetivos aqui no Palmeiras e só saio daqui quando eles for cumprido. Normal, né? Fazer o quê? Eles ganharam, a gente tem que aguentar, igual quando eles vêm aqui, eles tomam 4, 3, gol de cobertura, tem que aguentar, fazer o quê? Mas é bola pra frente, vai ter o jogo de volta ainda, né? Daqui 2, 3 meses tem um jogo de volta. E sabe que jogar aqui no nosso estádio é muito difícil. E paciência, esperar o próximo jogo. Ó, Marcelo, vou até comentar aqui, passar para vocês um bastidor aqui que acontece no Palmeiras. Quando o Palmeiras ganha jogos, por exemplo, desses gols de cobertura do Dudu, as redes sociais do Palmeiras aqui o Palmeiras não tem essa cultura de fazer essas brincadeiras sadias nas redes sociais. O clube se preserva para não criar polêmica, principalmente na internet, nos jornais, na imprensa, enfim, mas o Palmeiras não adota esse tipo de brincadeira. O São Paulo fez a brincadeira, o Dudu respondeu, fica tudo no campo da pilha, sem polêmica, sem muita coisa. Pelo menos falo isso da parte daqui do que eu ouvi do pessoal do Palmeiras, Barreto. O Dudu respondeu de forma sensacional, inclusive, né? Com fair play, dizendo, não, a gente tem que aturar a brincadeira, e depois devolveu. Com boa memória. Quando eles vêm aqui, pagou de cobertura, fair play, boa. A pilha do futebol não é essa, né? Hoje você está brincando comigo. Esse é o clipe da valsa, né? Sobe o som aí. Mostramos ontem aqui no Seleção, é uma referência aos 15 anos. Vitória no Morumbi. A valsa é por isso, né? Entendi. Como é que o Palmeiras venceu? Santa criatividade. São os 15 anos. São os 15 anos sem vitória no Morumbi. E assim vale. Isso aí eu não tenho um conceito fechado sobre o que a conta de Twitter do clube deve fazer. É tudo muito novo ainda, né? O que é o Twitter oficial de um clube? Eu já vi algumas reações aqui meio revoltadas. Qual é o objetivo? Carmona, que é um baluarte, né? Dizendo, não tem que brincar para isso, não tem que brincar. Eu tenho dúvida também. Eu não vou concordar com o LED, principalmente ele não estando aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade. Mas eu não sei, é tudo muito novo. O Twitter até uma invenção recente. É tudo muito novo, mas se você parar para pensar qual é o papel de um clube, né, numa rede social e até mesmo na imprensa em geral, é você provocar essa rivalidade, mas um bom tom. Porque o que é mais gostoso no futebol, uma das coisas mais gostosas no futebol é justamente isso, essa resenha, essa brincadeira entre um torcedor e outro. E a conta oficial de um time,
Ela faz o exemplo, dá o exemplo. As contas de Twitter estão sendo muito usadas para passar informação também. Que eu acho mas são úteis para nós, analistas, são úteis para o torcedor. Tem muita... Para aproximar o torcedor, para envolver o torcedor. Agora, vale a brincadeira. A brincadeira aí vai ser de opinião de na quem temporada gosta. passada, eu acho que no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras, não sei, posso estar enganado aqui, brincaram um com o outro na rede social, no Twitter. A gente destacou também aqui no Sport TV. Mas também já se deram os parabéns em aniversário, tiveram... Foi legal. Isso é muito legal. Do clássico. Troca de gentilezas. E eu acho que também o Dudu, ele acertou o tom também da brincadeira. Pronto, não ofendeu, mas também não ficou na dele, não deixou de responder. E é isso que a gente vai esperando a volta, né? Não é a ideal. Já houve momentos assim delicados, como por exemplo, eu me lembro do caso do Flamengo com o Botafogo, no dia daquela briga que resultou na morte de um torcedor. E aí tinha uma provocação, era a provocação do Cadê Você, né? Que quer dizer que a torcida do Botafogo não vai e a do Flamengo vai. Naquele dia ficou ruim e o próprio presidente, inclusive, depois da entrevista, não, esse não gostei. Se eu fosse isso não representa o clube, não foi legal. Se eu fosse responsável pela rede social de um clube... Teve o zagueiro de condomínio também, né? Mas zagueiro de condomínio foi contra o pessoal, né? Assessor da presidência, não? Sim, mas não foi a conta oficial do clube. Né? Não foi o clube. Se uma conta oficial de clube publicasse esse zagueiro de condomínio, não sei o que, aí fecha. O cara tinha que mudar. O cara tinha que mudar para uma casa. Sai do condomínio. Mas se eu fosse responsável por uma rede social de um clube, eu minimizaria esse tipo de brincadeira, assim, de sarro. Acho que isso é coisa para torcedor brincar. Dentro de um limite. Agora, você chamar o torcedor, se relacionar com o torcedor, pedir a participação, eventualmente opinião. A gente não ouve sempre, a torcida foi lá falar isso. Se você sentir a opinião da torcida, tipo, vocês acham que a gente... Claro que ninguém vai fazer isso. Vocês acham que a gente deve contratar o Jader? O cara, não sei, sabe? E hoje numa enquete assim, no Twitter oficial do Palmeiras, quem deveria ser o goleiro titular? Então, Fernando Praz ou Jailson? Quem ganharia, hein? Acho que atirar no próprio pé. Isso é muito perigoso. Eu votaria no Fernando Praz, mas eu não faria isso. Não faria, assim que aí é demais. Colocar no ar. Porque não dá. A gente pode fazer, não pode? Não tem nada de errado, não. Não vamos escalar mesmo. Não é neutro. Não estamos lá dentro, né, do clube. Vamos botar uma... O Cuca vai adorar. Como é que eu... O pessoal do nosso Twitter vai bolar isso aí, vai depois explicar direitinho como é que faz para votar. Só para ter um termômetro, o que o torcedor... Porque o Hernan, inclusive, citou as redes sociais, né, Hernan? Que esse burburinho explodiu. Depois, muito forte, inclusive gente aqui do Palmeiras chateada com essa atitude de parte da torcida, né? Não dá para dizer que aqueles caras que foram escrever lá, eles representam toda a torcida do Palmeiras, evidentemente. Mas, por exemplo, eu fiz um termômetro muito rápido, não com enquete, mas eu simplesmente dei a informação que eu passei aqui agora, de que o Praz, no treinamento dos pênaltis, pegou 4 pênaltis, pegou muito bem, estava muito bem nas cobranças, trabalhou muito bem hoje. E já um monte de gente replicando a mensagem, falando assim, tá vendo, seus corneteiros, vocês queriam o Jailson, vamos dar uma chance pro Praz, o Praz é um monstro, aquela coisa toda. Então ficou um embate de palmeirenses contra aqueles que queriam o Jailson e tirar o Fernando Praz. Aqui dentro o Praz tem muita moral, é um líder dentro de campo, é uma voz muito ativa dentro do vestiário, então não é momento de caça às bruxas. Todos aqui falaram exatamente nesse tom, não só a gente da comissão técnica, como os próprios jogadores, pessoas que trabalham com o Praz aqui diretamente, os preparadores. É claro que o Jailson é um grande goleiro, tem um grande mérito por tudo que fez no ano passado, mas o momento agora é do Fernando Praz, então dificilmente o Cuca vai tirar o jogador, queimar o jogador numa decisão, colocar, por exemplo, o Jailson. Ainda mais que o Fernando Praz vive esse momento de renovação de contrato, porque a partir de quinta-feira ele pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube se o Palmeiras não quiser renovar. Acaba o contrato no final do ano. Mas evidentemente o Palmeiras, o Alexandre vai chamar o Praz para uma conversa, mas a tendência é renovar pela história que ele tem. Desculpa, Hernan, eu acabei te atropelando aí, mas eu ia dizer que o Fernando Praz nunca demonstrou desejo de sair. Claro, gente, pelo contrário, sempre deu indicações de que quer ficar. Pelo contrário, não tem nenhum cabimento botar em dúvida a história do Fernando Praz. Mas e a titularidade? Não, então, é um problema tão grande? Neste momento, não, é que eu,
botar em questionamento se um jogador merece ou não ser titular, O Botafogo não vai discutir agora? Se o Jefferson tem que voltar ou se o Gatito tem que ficar? O Cruzeiro passou por isso com o Quando o Fábio Rafael, quem está jogando titular? Eu acho que o Jefferson vai voltar também. Quando está jogando? No fim das contas, eu acho que o titular, que é desse nível, né? Que é desse padrão, e que esse cara vai passar pela fase ruim e vai acabar virando titular. Mas é que eu não consigo ver essa fase ruim. Se quando o Fernando Praz voltou da lesão e o Jailson fez um grande campeonato, o técnico do Palmeiras tivesse optado por manter o Jailson no gol e esperar o Fernando Praz a chance dele, era uma coisa natural. Agora, vou dizer que o Fernando Praz falhou no gol do Tucumã. O Palmeiras ganhou o jogo e depois de falhar, ele fez uma defesa extraordinária no jogo. O Praz admite que podia ter defendido as 2 bolas contra o São Paulo. Poxa, se todo goleiro fechar o gol em todo jogo... Acabou. Não dá. Não, agora, e se as 2 falhas implicam em já tirar do time? Não, também acho demais. Acho exagero. Eu também. É até desumano depois, porque fica com essa história de rede social, você acaba não tendo limite, né? É que o Praz é um cara bem resolvido, um cara inteligente. Imagina um cara mais frágil, vai jogar uma decisão, a primeira bola que vem, ela vem pegando fogo. Eu entendo, mas o que eu estou dizendo é que talvez a gente às vezes dê peso demais a uma coisa que é só um sentimento da torcida no momento. Claro. Pô, a torcida de repente está afim de que jogue o Jailson. Dia ela estava brava. O treinador disse, não, mas vai jogar. Aí é a torcida se manifestar é completamente do jogo. A emoção, paixão, não você disse de questionar a titularidade, todo jogador pode ser questionado. Claro, agora, né? Mas no caso específico do Praz, por causa de uma falha do time e o time ganhou, e 2 falhas e o time perdeu, você vai... Não, você que sai do time. E a gente tem que colocar o lance da ansiedade da torcida, né? Palmeiras é campeão do Brasileirão, a patrocinadora injeta muito mais dinheiro na temporada 2017, o foco principal é a Libertadores, e esse ano a temporada é completamente diferente, porque a Libertadores termina só ao final de 2017. Você acha que o torcedor, quando vai lá dar uma cornetada no Twitter, quando pressiona, não tem a paixão, a ansiedade ali gritando? Mas olha, duvido, e não sou nenhum especialista em pesquisas, né? Abandonei o curso de estatística no 8º ano, duvido que se você fizer uma pesquisa, não dá Fernando Praz. Eu ficaria muito... Olha lá, Célia é Praz ou Célia é Jailson? Acho barração, as hashtags para você. Acho barração exagero, mas a fase não é boa. Do Isso Praz? é um fato. A fase não é boa. 2 jogos? As últimas 3 semanas. O jogo com o Chapecoense também, a derrota por 1-0. Não é espetacular. Ele viveu momentos espetaculares. Mas será que a ponto de questionar... Não, é o que eu estou falando. Acho que ele não vai ser barrado. Mas o torcedor quer para ontem, né? Quer para ontem. Ele não quer que fale contra o São Paulo. Exato. Ponto. Mas e aí... é por isso que vem o burburinho. Se o burburinho vem de fora para dentro, só uma questão, Rafa. Tem que dar o respaldo e ele continuar o trabalho dele. Claro. Só uma questão. Você falou do Fernando Praz contra a Chapecoense, onde o time jogou pela primeira vez. Foi um time completamente diferente, né? Foi a primeira vez que o time reserva jogou ali em campo juntos. Isso também não pesa também? Porque só fica na resposta do Fernando Praz. Sim, não no resultado. Mas na atuação, num lance decisivo, não. Porque o goleiro é um cara meio solitário mesmo, né? O Thiago está defendendo a classe aqui nas peladas, ele é goleiro. Inclusive faz uma ponte espetacular na chamada. Montagem, 2 colchões, montagem, né? Pular dias ali. Montagem. Nunca mostraram no bastidores aqui pro Kleber? Uma montagem. Brincadeira. Mas, foram enfim, 31 tentativas. Na 32ª... A embaixadinha do Barreto foi montagem também. Tive o privilégio. Teve que ir com o que estava lá mesmo. Não tive esse privilégio ainda. Jogar não, né? Porque a bola já me largou faz muito tempo. O Kleber, Fala, André. Retor. Vocês estão, claro, evidentemente, defendendo a situação do Praz, que aqui o Cuca já deixou, pelo menos nas entrelinhas, bem claro. Que ele não está sob ataque, né, André? Vai ter uma continuidade. Ele vai continuar na equipe titular. E só um detalhe do Kleber, o ano passado, o Fernando Praz, quando voltou aos poucos, o Jailson era titular. Aí depois teve a mudança de treinador, né? Assumiu o Eduardo Batista e já veio com o Fernando Praz como titular. Mas quem não está com essa moral toda é o Borja. Borja, mais uma vez, não deve começar como titular no jogo de amanhã contra o Internacional. Deve ser o William como referência e o Roger Guedes de um lado, aberto, e o Dudu do outro, com o Guerra no meio. Se o Guerra, de repente, não puder jogar, aí o Dudu vem pra cá e aí, de repente, ele pode até usar o Michel Bastos ou o Keno, mas dificilmente o Borja vai começar como titular. Foi convocado pelo Pekerman para 2 amistosos junto com o Mina, mas
Mas o Borja não vive bom momento não, viu? Já tá uma desconfiança muito grande aqui dentro. Aí eu vou concordar. Vazou algum som ali para o André, mas não é centroavante. Né? Não é centroavante, mas aí eu vou concordar eu com- sou e me recuso a acreditar que esse rapaz vai dar errado no futebol brasileiro. Eu acho absurdo. Eu acho que é uma também questão. sob dúvida. Acho que é uma questão de tempo. Não dúvida, mas... Já que foi É a bom de contratação bola, equivocada, Não, ele é bom de bola. É E a questão não é possível, dúvida, gente. mas é a questão do técnico Cuca encontrar onde está o erro. Do mesmo jeito, Seja se da não está base, jogando bem seja agora, claro. vai para o banco e busca Não seu tem lugar. problema Isso não é nenhum. nenhum problema. Claro. Eu acho que no futebol brasileiro, talvez a gente esteja... Eu, às vezes, falo umas coisas que parecem um contrassenso, porque a gente precisa ficar falando de futebol aqui 3 horas por dia, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente leva a sério demais o que é falado, o que é comentado, o que é opinado. É opinião, gente. é claro. Ué, a decisão final é do treinador. E o treinador banca suas opiniões. Acho que também sempre precisar se sentir tão pressionado, às vezes. Por exemplo, a torcida do Flamengo quer que o Morales saia do gol todo dia, toda hora. A torcida do Flamengo quer que o Morales saia do gol hoje, quer que o Morales saia do gol amanhã, queria que o Morales saísse do gol ontem. Marcelo Araújo. E ele não sai. Ele está lá, Marcelo Araújo, então a torcida já até esqueceu, porque cansou. Porque o técnico tem as suas convicções. Mas já então, está no Ctrl-C, Ctrl-V. E sem contar a história do... eu acho que não precisa criar uma celeuma tão grande, Mas se porque cria, a infelizmente torcida se quer cria. que o prazo seja barrado. Infelizmente se Ok, beleza. Infelizmente se cria. E aí vai muito daquilo que a gente fala. Hoje em dia, com essa história de rede social, torcedor com a paixão que tem, às vezes esquece de raciocinar um pouquinho, você começa a botar um monte de opinião ali e quem... sabe, vai se criando um fenômeno. Mas estão ganhando um peso. É isso. O Borja chegou contratado e não deu certo ainda. Precisa fazer Não 30 deu gols em certo. 3 jogos. Mas é por isso que eu falo, deixa o moço treinando, ele daqui a pouco ele começa a se entender. E não existe vai a fazer preocupação gol. do Maior Cuca, por contratação da história do Palmeiras, hein? Por causa disso você precisa jogar hoje. É lógico, essa manchete não significa dizer que ele tem que ser o maior centroavante da história do Palmeiras. No primeiro dia, Entendeu? no primeiro jogo. A questão já é tem que assim, chegar e fazer isso gol que de você bicicleta. falou, há um barulho, há um movimento, tá? Claro que há. Eu acho que a nós, para quem todo dia opina sobre as coisas, vê as coisas, porque o futebol é aquela história, né? Você está fazendo um jogo, você está narrando um jogo e fala assim, aí Marcelo Barreto, pô, não acerta uma jogada, hein? Marcelo Barreto. Tem acontecido. Aí o cara pega e faz, Marcelo Barreto, Nem vou 1, hoje, 2, 3, tá 4, bravo. 5 gol. Aí acabou. É assim, acho que nós temos que ter um filtro, um bom senso, uma ponderação para dizer assim, ó, o Borja não está jogando bem. O Borja não serve para jogar no Polo. É aí que eu acho que tem a separação, quando eu falo isso, é difícil, principalmente na cultura do futebol brasileiro. Dentro do clube, para mim, é paixão zero. Deveria ser. Dentro do clube. Paixão zero. Só que os clubes são estatutários, são tocados por torcedores. Acho que no que mundo, tem né? um poder político. Acho que no mundo, né? Sim, mas a gente tem, por Eu exemplo... digo, paixão zero, no mundo não existe. Sim, mas é se aproximar disso, para que as suas decisões sejam técnicas. Claro. No futebol brasileiro existem poucas decisões técnicas. Claro. E isso é um grande Elas são problema. embasadas no resultado, na paixão, no Pressão descontentamento, na externa, alegria. por exemplo. E acho esse que nós rapaz temos que mudar. Teve uma hora que eu falei, Ih, não vai dar certo, tá jogando bem. Não tem um lugar para ir. Tá jogando bem. O Keno, já tá aí. o Keno quando chegou, eu pensei, será que o Keno? Aí o Keno entrou, foi bem, foi para reserva. Foi para reserva. Mas E quando impacto ele entra, causou vai logo. bem. Quando entra, vai bem. Acho que assim, a nós cabe ter essa medida do que é admitir e até aplaudir paixão, porque se não tivesse paixão, nós íamos... Teria graça. Vamos fazer aqui um programa, 3 horas e meia sobre química. Dá para fazer, veja bem, a tabela periódica. Vai dar mais trabalho. E tinha alguns problemas, né, nesse período na escola. Não era muito a minha... Eu vinha quietinho, eu minha filha, ela arrebenta. Na recuperação. Surge aquela história que o Filipão, quietinho aqui. o Filipão no vestiário do Chelsea com um papo motivador e os jogadores aqui tá tranquilo. A gente é profissional, não precisa disso não. Exato. A gente sabe que tem que correr toda quarta e domingo se tiver jogo. Sabe? Então assim, é diferente a cultura. Mas é diferente essa estratégia da motivação, ou usar a motivação como uma estratégia com um percentual muito grande do que é o mínimo necessário, do que a administração com paixão. Porque o dono de Chelsea já mandou embora 300 treinadores. Por falar em estratégia, por exemplo... O do Arsenal não manda de jeito nenhum. Esse não tem paixão nenhuma. Zero, abaixo de zero. Menos zero de Não paixão. manda mesmo. Mas sobre o Borja, será que, se a gente for pensar, o Kleber citou a estratégia. Não é uma estratégia do Cuca, ó, vai descansar no banquinho lá, fica pensando. O Cuca está dando um suporte para esse rapaz, eu duvido que não exista isso. Mas você lembra de uma entrevista que ele falou, até onde vai sua paciência com o Borja? Ele falou, vai muito longe. Então, esse muito longe não impede que ele corra no mas banco. claro, ó, bota no banco,
E outra, vai conversando, você está se adaptando, evidente, daqui a pouco o cara vai entrar no time aí, vai... O risco que ele corre é os caras que jogarem e meterem 80. Óbvio, tudo bem, o Willian está fazendo a parte dele. O Willian está fazendo isso, o Willian Bigode, né, nesse caso. Mas o bom num elenco como é o do Palmeiras, por exemplo, é isso, você tem uma concorrência, vai atiçar o cara a jogar bola. Mexe com o bril, né? Você tem que mexer com o cara, de algum jeito. É que nessa sequência aí, do período de que a paciência ia longe, ele deu a entender que o Borja teria mais minutos de jogo, né? Ficaria mais tempo em campo, porque ele estava sendo muito substituído e estava reclamando sobre isso. Mas no dia na passagem seguinte ele do botou no Batista. banco, né? Exatamente. Ele substitui então, assim, a paciência é longa, mas a gente vai trabalhar pro Palmeiras, não pro Borja. Não pode ser paciência para ser titular. Sim, né? É paciência para adaptá-lo. Ele é importante, que ele vai dar certo. Isso é importante. Será que quando a gente não começa a questionar o Palmeiras sobre quem está dando certo ou não, a gente esquece que teve esse período Eduardo Batista e automaticamente linka com o Brasileirão do ano passado, a temporada do ano passado? Agora que o Cuca voltou, acho que é meio... O Eduardo Batista foi linkado, o Cuca mais ainda, como se fosse uma coisa só. Eu entendo o que você está dizendo. Só que você começa mas que a gente tem a tendência a fazer isso. São peças importantes ali, pensadas, que chegaram ao Palmeiras e começa do zero. Por mais que o Cuca conheça o elenco, é começar do zero. Porque, por exemplo, o Tietchan ainda não voltou a jogar bem como todo mundo esperava. Ele vai ter que trazer de volta. Mas o jogador que no primeiro jogo ele jogou, né? No primeiro jogo, a primeira partida do... Eu não lembro se foi Libertadores. Foi Libertadores. Ou contra o Internacional, o primeiro jogo, não lembro. Um jogo, um dos primeiros jogos dessa volta do Cuca, o Tietchan já jogou bem direito, já fez mais ou menos o que ele estava fazendo. Contra o Inter até. Agora, assim, não dá para também, o Tietchan não jogou bem por causa do Eduardo Batista. Pô, não é por causa disso. Né? O Tietchan pode não estar jogando bem por uma série de razões, inclusive uma mudança da posição que o técnico escolheu dele, mas você vai correr agora, o Tietchan, a gente falava que o Tietchan botou a camisa do Palmeiras e não sentiu nada, é como se ele tivesse vestido a camisa que ele tem no armário. Chegou do Aldax, né? Agora você vai falar, esse cara aí você pode pensar em seleção, agora o Tietchan não serve mais. Não dá, né? Posso fazer uma pergunta, Hernan? Claro. Ô, Hernan, aproveitando esse gancho aqui sobre de como o Palmeiras está pressionado ou não através das redes sociais, você que acompanha o dia a dia dos jogadores, o semblante está diferente, a atmosfera está diferente. Acho que o papo de ter Libertadores, essa obrigação, junto com a patrocinadora que injestou muito mais dinheiro nessa temporada, você sente um clima, não digo pesado, mas diferente do que a gente viu assim na temporada passada? Não, ótima questão, Thiago. Hoje, inclusive, o Cuca sempre muito brincalhão nos treinos, brinca comigo também, fala que eu sou força-tarefa por causa daquela história do ponto eletrônico, me chama de FT toda hora. Hoje eu pude perceber um Cuca mais sério. Ele fez ali um pouco de abdominal, brinquei com ele, falei, professor, tá bem fisicamente? Ele, não, fiz 20 só, mas assim, bem sério, bem concentrado. Reunido toda hora com seus auxiliares, a gente percebeu os jogadores também, o Zé Roberto, que sempre conversa, também passou direto. Então, assim, essa derrota no Clássico, essa conversa, o fato também de todos terem ficado surpresos com as falhas constantes do Praz, que é um líder dentro do vestiário, tudo isso deixou a coisa um pouco mais séria, assim. O clima sempre é muito leve aqui no Palmeiras, mas a gente pôde perceber, especialmente hoje, que não teve nem entrevista coletiva por causa da logística da viagem, pôde perceber um semblante mais sério. O Cuca muito concentrado, sorrindo menos. Claro, evidentemente, a derrota, o fato do time não ter algumas boas partidas e ter essa decisão no Beira-Rio amanhã. Então tudo isso deixou o clima um pouco mais, não vou dizer pesado, mas estava um pouco mais sério por aqui. Não é natural. Não é natural. Você perdeu do São Paulo. Você perdeu da Chapecoense. Você tem 2 derrotas em 3 jogos no Brasileiro. Amanhã você tem um jogo decisivo. É eliminatório. Decisivo. Uma vantagem mínima. Você é um habituê de peladas. Tem alguma coisa mais irritante do que você jogar bola pra mim, eu perder o gol, você olhar pra mim, eu tô rindo? Tem. Perdeu o gol, você aguenta. Dá uma risada depois que perdeu a bola. Você pode tá rindo de quê? Então, não tinha sentido também ficar piada. Bom, é um jogo decisivo, na casa do adversário, uma vantagem legal, boa, mas e com 2 derrotas tem que ser um clima mais... Eu acho que é isso, não é pesado. Não é negativo, mas não é alguma coisa chuva. Diferente, né? É uma coisa. Se tivesse ganho do São Paulo,
Cuca ia estar fazendo 40 abdominais, ia estar chamando o André Hernandes. Não acho. Sabe, eu acho que. Não, distensionasse um pouquinho, Kleber. 25 abdominais, dava uma risadinha. 30. Porque o jogo de amanhã é um jogo pra valer, é um jogo duro, é um jogo... E você precisa dar uma resposta, né, depois dessas 2 derrotas. E o brasileiro, depois de 3 rodadas, você tem mais 35. Amanhã, Não. ou tem quinta-feira ou não tem na Copa do Brasil. Né? É diferente o clima. E esse lance de decisão, se a gente, não existe o si, né? Claro que amanhã no Seleção, tá na área, a gente vai falar. Ele até existe, né? Só que não serve para nada. Só serve o que aconteceu. Não joga nada. A gente está aqui questionando, batendo papo, colocando alguns pontos de interrogações, esse clima do Palmeiras, que não é pesado, você corneteiro, não é pesado, mas é diferente. Mas vamos questionar. Mas vamos imaginar que o Palmeiras não avance a Copa do Brasil. Aí é crise. Aí, seja lá o que for de investimento, seja o que for de Libertadores. Eu não acho crise, mas para a situação que o Inter vive. O Inter sem a crise treinador. pode ser talvez com alguma coisa diferente também em Libertadores. Aí, crise eu não acho. Libertadores, a gente só vai ver em novembro. Crise não, amigos. Sobe uma posição. Crise eu não acho. eu acho que é julho, né? Ali começa para as oitavas, né? Sim. Eu estou dizendo já imaginando o final. Não, mas é que aí se for eliminado da Libertadores. Foi eliminado na final. Só que a eliminação só vem em agosto. Da Libertadores. Crise, você tem uma sobrevida, entendeu? Para mim, acho que a crise ainda não está instalada. Ela tem uma fagulhinha. Mas também acha que não. Se perder do Internacional a classificação, vai ficar um ambiente assim mais chato. Mas crise não. Não, crise eu também acho que não. Hernan, você chamou, né? Meteu um crise não, amigo. Eu tenho uma última informação. E é uma informação importante que eu trago aqui no Seleção em primeira mão. Palmeiras agora, meio-dia, entregou o recurso do Felipe Melo ao Tribunal de Apelações da Conmebol. E tem uma situação nova que o Felipe Melo agora foi envolvido na história toda. O Felipe Melo, de próprio punho, redigiu uma carta, uma defesa. Ele fez uma defesa. O Felipe Melo, em nenhum momento, quando foi para o Tribunal de Disciplina da Conmebol, em primeira instância, se envolveu, deu qualquer tipo de declaração específica. Dessa vez, o Palmeiras usou o Felipe Melo. Por quê? Pela questão que o árbitro colocou na súmula, que foi vital para a primeira sentença de 6 jogos. Que ele levanta a mão para o céu e isso teria provocado os uruguaios. Então o próprio Felipe Melo argumentou que é uma pessoa muito religiosa, que lê a Bíblia, que faz cultos, uma pessoa religiosa. Então ele fez toda uma defesa, um argumento, ele de próprio punho protocolou isso e foi anexado isso à defesa que foi entregue agora ao meio-dia para o Tribunal de Apelações. O Palmeiras tem uma expectativa muito grande em relação a isso e surgiu também uma informação, que eu tenho essa informação e o Palmeiras também tem a mesma, de que o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, não ficou satisfeito, ficou desapontado com a decisão da comissão disciplinar em relação à pena que foi dada ao Peñarol e ao Palmeiras. Não houve peso. Ele achou que foi muito pesado ao Palmeiras e muito leve para o Peñarol. Então ele está desapontado, o presidente da Conmebol. É claro que, como o comitê de disciplina é um órgão independente, o presidente não pode simplesmente mudar o que eles decidem. Mas ele ficou muito desapontado, então o Tribunal de Apelações pode pesar nisso, sabendo do fato do presidente estar chateado, eles podem usar isso, mais o argumento do Felipe Melo, mais o argumento todo do Palmeiras, diminuir a pena ao Felipe Melo de 6 para 3 jogos. Há uma esperança muito grande do departamento jurídico, de todo mundo aqui no Palmeiras, para que isso possa ser mudado. E até o final da semana, o Palmeiras manda também para o Tribunal de Apelações a defesa do Palmeiras, para a questão da torcida visitante, já que só pode, se for numa eventual final. Então há muita esperança do Palmeiras e esse processo todo começou a partir de agora, a partir do meio-dia. O presidente da Conmebol está desapontado porque o comportamento do seu tribunal de penas durante todo o processo foi ridículo, diante de uma promessa de severidade, o que é pior. Foi uma atrapalhada atrás da outra, as penas foram sendo divulgadas uma por vez, uma em cada momento. A pena mais rigorosa sofrida entre todos foi a do Felipe Melo, foi a de um jogador do Palmeiras que foi agredido,
né, que estava sendo empurrado na direção do túnel. Sem torcida e 150 mil. E com a alegação. Já eliminado. Com o detalhe de crueldade da alegação patética de que levantar as mãos para o alto provoca violência. Isso aí. Então agora não se comemora mais gol. Né, porque peraí que eu vou te provocar aqui. O jogador comemora gol normalmente com a mão para o alto. Então, o clima vai tempo vai fechar. Vai fechar aqui. É inacreditável. Dá licença, Jader, vamos embora. Se alguma coisa ainda pode ser corrigida nessa pataquada toda que fez esse comitê aí, sei lá o que é esse negócio aí, é reduzir a pena do Felipe Melo. Né? O Palmeiras pegou 3 sem torcida, né? Fora de casa. 3 sem a torcida aí. 3 sem visitante e o Felipe 6. 6 jogos. O Penharol já punição de mentirinha, que mesmo assim é maior que a punição de mentirinha do Penharol. E você imagina, o Penharol já tem cumprido essa... que não vale nada. E já cumpriu. O que é ridículo. Ano que vem ele não valia nada. Não valia nada. Já tava ele vai valer para a próxima competição. Não, já jogou. Jogou agora. O dele foi eliminado, mano. Eu fiz o jogo. Entrou em campo, tinha torcida. eliminado e sem torcida. É que eu achei que era pouca gente por causa da eliminação. Não, a punição foi inacreditável. Foi pouca gente trabalhou no jogo, inclusive. Poxa, ninguém. Os caras já cumpriram a pena. No ano que vem tá tudo liberado. A punição toda foi absolutamente lamentável. O Felipe cumpriu quantos jogos até agora? 2, 3? Não. Dois jogos. Dois. Nossa, imagina, Só ele tem dois. Tem as oitavas e as quartas. O Palmeiras chega, ele só voltaria numa Ele semifinal. só poderia voltar nas semifinais. E quando o Palmeiras mostrou as imagens no primeiro julgamento, lá no comitê e tudo mais, mostrando que o Felipe Melo, toda vez ao entrar em campo e no encerramento também, ele sempre faz esse agradecimento, independentemente da religião. A gente até comentou no Tanário, falou assim, não, acho que a punição, ele precisa ser punido, obviamente, né, revidor, não pode passar ali em branco, mas não vai chegar a 2, 3 jogos. Só que não, até entendo que o argumento do Felipe seja esse. O Palmeiras tem que tentar, o Palmeiras e o Felipe Melo tem que tentar o que for possível para reduzir esse vexame da Conmebol. Agora, até esse argumento me parece desnecessário. Porque vamos supor que o Felipe Melo nunca tivesse levantado os dedos, que ele não fosse religioso. É evidente. Mas levantar o dedo nunca gerou uma confusão, Evidente. a não ser outro dedo de outra forma levantado. Não? Levantar os dedos para o céu para comemorar uma vitória de virada por 3-0. Não, mas não foi o Penharol, né? O Penharol pode usar isso como ato provocativo. Agora, Mas você punir por causa disso? Quem dá a pena... Mas alguém lá dentro veste amarelo e preto? Alguém no tribunal esse? Mas com certeza não veste verde e amarelo. Isso não. Não, amarelo e preto do... Né? Então, é um verde e amarelo. Que não seja Penharol, mas contra o Brasil já é mal visto. É do mal. Mal visto. Tem um precedente aí que é o Messi agora, né? Um precedente que seria favorável ao Palmeiras. Aquela pena do Messi sumiu, né? Foi diminuída e ele já pagou, né? É que foi na FIFA, né, Barreto? Aquela eliminatória é FIFA, não passa por... Foi do trio brasileiro, né? Pro assistente brasileiro. Então não é... Mas o Barreto... Mas não serve como precedente. Talvez como jurisprudência. Não serve, mas mostra o quanto a Conmebol também não fez nada, né? Porque o árbitro não relatou na súmula, o Sandro Meirahit não colocou nada na súmula, a Conmebol não se manifestou. E aí foi a FIFA e puniu, entrou no quintal da Conmebol, então exatamente, ficou também uma imagem ruim para a Conmebol em relação a o que aconteceu com o Messi.